Olá, mais uma vez ao vivo aqui pelo Facebook e hoje para falar sobre um assunto que interessa a todo mundo, planejamento financeiro pessoal. Como está a sua vida financeira? Você faz orçamento doméstico? Quer falar sobre dívidas, reservas, aposentadoria? Participe, nós estamos aqui ao vivo e com a participação com o convidado Paulo Fernando. Paulo, tudo bem? Tudo bem, muito boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e com o pessoal que está nos assistindo. Eu que te agradeço. E o Paulo, ele é um planejador financeiro pessoal. Paulo, eu queria começar falando o que é um planejador financeiro pessoal, como é o trabalho e quais são as áreas em que a pessoa pode contratar um planejador para, enfim, esclarecer sobre esses assuntos, dívidas, aposentadoria. Perfeito, perfeito. Bom, planejador financeiro pessoal é uma profissão relativamente nova aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, ela já existe desde a década de 70. Né? Aqui no Brasil, a gente está começando ainda. Né? O que faz um planejador financeiro pessoal? Ele conduz um processo de planejamento. Assim, nem tudo na vida é sobre dinheiro, na verdade, mas o dinheiro está presente em uma grande maioria dos projetos que a gente tem na vida. Então, o que faz... Está diretamente relacionado à qualidade de vida, né? Quanto maior controle você tem sobre a sua vida financeira, maior é a sua qualidade de vida. Perfeito. Então, assim, a gente também pode falar a mesma coisa de outro jeito. Todo mundo tem diversos projetos na vida. No curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, é que a gente até chama de um projeto permanente, que é o projeto de aposentadoria, né? E que eu prefiro chamar de independência financeira, mas acho que é mais popular como aposentadoria. O que o planejador financeiro faz? Junto com o cliente, ele faz um processo de orientação e quase de aprendizagem para verificar a viabilidade dos projetos da pessoa, levando em consideração o estágio de vida que ela está, a posição financeira dela, podemos entrar um pouco mais em detalhe daqui a pouco, e vai poder mostrar uma figura, na verdade é uma fotografia, né? Do momento atual até o longo prazo, e eu costumo dizer, gente, o longo prazo chega. Né? Bem, o tempo voa, marca uma data, você chega, vai chegar. Né? Então, a gente tenta com o cliente fazer um processo de planejamento de tudo que vai impactar na vida financeira dele, ou seja, todos os projetos de curto, médio e longo prazo, e a gente pode verificar, dá para fazer hoje, na visão de hoje, dá para fazer tudo aquilo, se tiver dando para fazer, qual que é o melhor jeito ainda de viabilizar e de fazer sobrar alguma coisa ainda, além de tudo que ele está imaginando fazer. Se não está dando para fazer, a gente constrói um plano em conjunto com o cliente do que é possível fazer para se viabilizar os projetos que ele está imaginando. Né? Essa palavra pessoal, Paulo, ela é muito importante, né? Porque você até usou uma expressão, a gente faz uma fotografia da pessoa. Sim. Ou seja, cada caso é um caso, não é? Cada caso é um caso. Ou seja, é comum que as pessoas imaginem o planejador financeiro pessoal como um recomendador de investimento. E é muito além disso. A gente vai conversar, vocês vão perceber hoje aqui que sim, falamos sobre investimento, mas é só um pedaço. Né? E é uma fotografia, porque eu costumo brincar, o filósofo Lulu Santos já falava, né, tudo muda o tempo todo no mundo. Por melhor que seja o seu plano hoje, e ele é de longo prazo, tem um monte de premissa, tem um monte de coisa que a gente considerou verdade hoje, a hora que a gente está fazendo esse plano, que vai mudar. Seja nos seus próprios planos, né, você pode alterar os planos que você tem para daqui 3 anos ou para o longo prazo. Seja nas condições que a gente assumiu. Por exemplo, hoje a gente tem uma determinada taxa de juros que você pode assumir como a taxa de juros de longo prazo. Pode mudar. Uma configuração de crise, tudo isso pode mudar. Especialmente no Brasil, a gente tem mudanças com muito mais frequência do que nos países desenvolvidos. Então, além de fazer um plano conjunto, né, e eu costumo frisar isso, o plano, o planejador apoia a confecção dele, né? Mas é feito em conjunto e quem toma
uma boa parte das decisões, a execução é do cliente. É do cliente. E o planejador avalia os riscos, não é? Faz recomendações. Faz recomendações, assim, o planejador abre uma gama. Normalmente o cliente vem com a gente gosta de comparar sempre com um médico, com um clínico geral, né? o seu clínico geral. Normalmente você vai para o médico com um sintoma, né? Então normalmente as pessoas vêm com um sintoma, ou seja, o que é que está apertando o calo dele, qual que é a preocupação dele naquele momento. O que o planejador faz, obviamente, é considerar esse sintoma, mas o planejador abre o leque e olha todas as outras variáveis financeiras que são possíveis de serem acessadas naquele momento e para o longo prazo. Então isso entra assim, se ele está... Qual que é a capacidade dele de gerar alguma sobra de dinheiro todo mês? Onde que ele está, que patrimônio ele tem nesse momento, está investido em quê? E a gente olha... Faz uma fotocópia ali do Faz cliente. uma fotografia. E tem algumas coisas de risco, e normalmente quando a gente fala risco, a gente está sempre imaginando, o risco do investimento. Sim, mas não só. Um exemplo simples, né? Assim, todo mundo faz seguro de automóvel, né? Mas se a gente entrar um pouquinho mais em detalhe, lá quando você faz o seguro tem alguns valores que você contrata para acidentes com terceiro, né? E claro, se você colocar um valor maior, você vai pagar um pouco mais de seguro, mas é muito pouco que você paga a mais em relação ao total que você paga. Esse seguro te protege de você achar um carro na rua, bater e fazer um dano grande para o outro carro, o teu seguro vai pagar. Então, para quem mora em São Paulo, dependendo do bairro que você mora, para você achar um carro na frente de R$200 mil não custa, para você achar um de R$300 mil não custa. E poucas pessoas sabem ou tiveram orientação e se preocuparam de, ao fazer o seguro do carro, olhar se aquele seguro contra terceiro está adequado ao ambiente que ela circula. Muitas vezes a pessoa está pagando por um serviço que ela, na verdade, não vai usar. É como se tivesse um Boeing, mas ela não vai... Ou ao contrário, não está pagando e deveria. O mais comum é que as pessoas tentam, talvez por não saber economizar um pouco neste valor, e estão correndo um risco. Eles estão segurados contra terceiro com um valor limite. Por exemplo, R$30 mil. Se você achar um carro importado pela frente, o seguro vai cobrir até o limite que você contratou, o resto é teu. Exatamente. Né? Então, assim, o risco também é isso. É também passar, olha, tá bom, depende da situação de vida de cada pessoa. Imagina, por exemplo, uma pessoa que ele é arrimo de família é uma expressão antiga, né? Assim, ele é responsável... mas ainda vai. Ele é responsável por algumas pessoas que moram com ele. Bom, ele é o único que tem renda naquela casa. Provedor. Né? É o único provedor. A gente vai fazer uma pergunta para ele, você tem um seguro de vida? Né? Se a resposta for não, nós vamos conversar sobre, no final sempre, é o cliente que vai decidir se ele quer assumir aquele risco para ele, ou como a gente chama tecnicamente, se ele vai terceirizar esse risco, né? Se ele vai passar para a seguradora. Tem que considerar quantos anos tem os filhos, até para saber seguro de vida de quanto, né? Perfeito, perfeito. E isso o planejador financeiro pessoal o ajuda a fazer essa estimativa de qual o valor. Então, o planejador financeiro pessoal não vai contratar o seguro, né? Ele não vai vender o seguro, né? Assim, ele vai dar o assessoramento técnico suficiente para que o cliente saiba o que ele tem que pedir para o corretor dele. E ele vai fazer a cotação nas corretoras que ele quiser, onde ele está acostumado, não tem problema. Né? Você perguntou também... bom, isso eu dei um exemplo, a questão de risco, né? Mas tem várias situações. Dependendo do cliente, vale muito a pena ele pensar no planejamento tributário. O exemplo mais comum é um cliente que tem vários imóveis de aluguel. Se ele deixar os imóveis na pessoa física dele, ele vai pagar um nível de imposto de renda mais alto do que se ele abrir uma empresa, colocar os imóveis na empresa e tirar a receita de lá. Então, assim, o planejador financeiro pessoal pode ajudá-lo a achar soluções absolutamente legais, lícitas, para ele conseguir
economizar algum dinheiro no imposto, e o dinheiro que ele economizar no imposto melhora a capacidade de poupança dele. Como a gente já falou, né? São orientações adequadas à realidade de cada pessoa. De cada pessoa. Olha que bacana, já tem gente participando aqui, Maria Creuza Lopes, quem mais? Carla Acurso, Daniela Gelamo. Gente, participe, a gente está aqui ao vivo, tem dúvidas, vou abrir um negócio, enfim, qualquer dúvida, tenho dívidas, vale a pena contratar um planejador financeiro pessoal nessa situação? Até aproveitando esse gancho, Paulo, o que a pessoa deve considerar no momento de contratar um planejador financeiro pessoal? Qual é o perfil? Porque acredito que tem vários perfis. Tem. Alguém que é da área financeira, qual é o conhecimento desse profissional? Olha, a maior parte dos planejadores financeiros pessoais tem origem no mercado financeiro. Né? Natural que seja assim, né? Assim, eles passam a carreira mexendo com produtos financeiros, né? Mas assim, também voltando à metáfora com o médico, né? O melhor jeito de você achar quem é um bom planejador para você é você ter uma indicação de um amigo, né? Que já fez o processo, entendeu, confia na pessoa, viu a seriedade do trabalho, né? Essa é uma pergunta, é uma resposta evasiva minha, né? Mas em algum momento a gente vai chegar nessa situação. No momento a gente está começando ainda com essa profissão no país, né? Então, eu acredito que muita gente que está nos assistindo agora jamais tinha ouvido falar, inclusive, desse perfil de profissional. Pois é. Então assim, não conhecendo ninguém ou pesquisa, talvez na internet, mas a minha sugestão daí, existe uma associação dos planejadores financeiros pessoais onde estão associados todos os planejadores financeiros dessa nova profissão, né? E nessa entidade, que é a associação, há um código de ética. Paulo, a pessoa pode fazer uma pesquisa e dar uma olhada nessa associação. www.planejar.org.br. Esse é o site dessa entidade, que é a Associação dos Planejadores. Lá ela pode achar nome de planejadores por região e assim por diante. E o que eu acho que é importante de estar associado, né? Para estar associado, o planejador precisa aceitar um código de ética, né? E isso eu não vou me alongar muito aqui, mas permite, por exemplo, que se um cliente não tiver ficado satisfeito com o atendimento que teve, possa reclamar na entidade e vai ter conversa, né? Como acontece, por exemplo, com os médicos, com várias profissões aqui no Brasil? Mas assim, a questão ética num assunto, porque assim, quando a gente está falando de fazer o planejamento financeiro de longo prazo, nós estamos falando em vários momentos de abertura dos planos da pessoa para a vida dela, né? Nós estamos falando de abrir as informações sobre o patrimônio dela, sobre os investimentos dela. Ou seja, tem que ser uma coisa absolutamente ética, agora no sentido de confidencialidade, né? Mas também, assim, talvez o que eu pudesse recomendar, além da planejar, é falar assim, olha, não confunde, é importante não confundir a função do planejador financeiro pessoal com a função do gerente de banco onde você tem conta, né? Embora ele trabalhe o tempo inteiro com produtos financeiros, né, não seria justo esperar de um gerente de banco que ele desse esse atendimento tão personalizado, identificando o perfil da pessoa, que propensão a risco a pessoa tem, qual que são os planos pessoais, né? Assim, isso leva tempo, né? Assim, a primeira reunião que se tem com o planejador financeiro leva 2 a 3 horas e às vezes não se esgota, né? Assim, porque os dois precisam se conhecer, precisa ter um ajuste de expectativa, mas o planejador precisa ter uma boa fotografia sobre a situação financeira da pessoa naquele momento e tudo que ela pretende fazer no futuro. Muita responsabilidade. É muita coisa, né? Assim, depois é normal que a gente tenha que ter alguma lição de casa, e é nessa primeira reunião que também o planejador diz, olha, a minha responsabilidade nesse processo todo vai ser essa, a tua vai ser essa, por exemplo,
não há como o planejador financeiro fazer o orçamento doméstico do cliente, né? Assim, só ele sabe onde ele coloca, onde ele faz os gastos dele, né? O planejador obviamente vai auxiliar, vai questionar, vai fazer sugestões, né? Mas tem algumas coisas que, assim, quando a gente, ao final do diagnóstico, vai em conjunto fechar um plano de ação, o que então a gente precisa fazer? E quem vai fazer é o cliente, portanto, a responsabilidade da execução é do cliente. E só para fechar o assunto, eu falei do tudo muda o tempo todo no mundo, né? Assim, um plano não vai valer para sempre, né? Porque ele vai tendo essas mudanças do cliente, as mudanças no mercado. A história de vida da pessoa então, muda. O que leva a gente é já a concluir que de tempos em tempos tem que dar uma olhada para ver se ainda está valendo. Se né? está adequado. Numa visão mais financeira, puramente financeira, é assim, a gente fez junto um plano que para você realizar os seus planos que você tenha hoje e para chegar lá no seu momento de independência financeira, aposentadoria, né, na data tal, com tal valor. E quem que definiu o tal valor? O planejador financeiro fez a conta com base naquilo que o cliente diz para ele que jeito que quer viver quando se aposentar. Né? Olha só, é muita responsabilidade. Por quê? A gente está falando de coisas objetivas, né? Que é a realidade financeira da pessoa, e também subjetivas, porque sonhos, né? Tem sonhos envolvidos. Tem. Então, perfeito. E por isso que, assim, uma das coisas que o planejador, já no início do relacionamento, precisa entender é qual é o perfil daquela pessoa. Né? Não é só o lado financeiro, né? Mas o que ela valoriza, o que ela valoriza, né? Porque o planejamento é feito para ela, em função do que ela está definindo para a vida dela. Né? Paulo, você comentou de carro, e aí eu me lembrei uma situação muito comum que eu ouço as pessoas questionarem hoje, que é sobre esses aplicativos em que você tem a prestação de serviço para motorista, para carro e motorista. Então a gente questiona, vale a pena eu deixar de ter o meu carro, abrir mão de ter um carro próprio e passar a só utilizar esses aplicativos? Em que situações que isso vale a pena? Eu vou fazer isso só agora, tá? Para ser coerente com o que eu acabei de falar. Exclusividade, é só agora, gente. Não, é o seguinte... Muito genérico, né? Para ser coerente com aquilo que eu acabei de falar, né? Assim, depende de caso a caso. Né? Assim, depende em qual momento da vida a pessoa está. Depende de qual é a situação financeira que ela está, que planos ela tem e o que ela quer no futuro. Né? Mas eu vou dar uma resposta, correr o risco de dar uma resposta genérica. Né? Acho que pouca gente, uma realidade no Brasil, né? Assim, pouca gente faz o orçamento doméstico. Né? Ou seja, pouca gente tem um bom conhecimento de onde o seu dinheiro vai, o suado dinheiro que você ganha, onde você está colocando quando você está gastando. E isso implica você ter aquela famosa planilha, né? Sim. Condomínio, gasto com escola, tem um controle. E muita gente me pergunta, precisa isso mesmo? Eu falei assim, irmão, precisa, porque a surpresa que a gente tem quando acha que sabe no que gasta e quando começa a registrar no que de fato gasta. Né? Alguém outro dia me perguntou sobre cafezinho. Você anota cafezinho? Eu falei assim, olha, eu anoto, mas eu sou um pouco exagerado nesse controle. Ninguém precisa só ficar anotando cafezinho se um dia na vida, por algum tempo, você já fez. E você sabe quanto que você gasta de cafezinho em média no mês. Você passa a se conhecer melhor. Você passa a saber. Né? Assim, então, agora, voltando na tua pergunta do carro. Né? Pouca gente faz o seu orçamento. Mesmo os que fazem orçamento, né, tem uma dificuldade de fazer corretamente a conta de quanto é que custa o carro por mês. Né? E por que tem essa dificuldade? Porque dois dos maiores custos de ter um carro não são desembolsos que o cliente vê todo mês. Então, quais são esses? Né? O primeiro deles é a depreciação do carro.
A manutenção, né? Quanto custa a manutenção é uma outra coisa ainda. Eu estou falando da depreciação. Você compra um exemplo de um carro de 30 mil. Você comprou um carro de 30 mil, no ano que vem ele vai valer 27. No outro ano, ele vai valer 25 ou 24 e meio. Ele desvaloriza, a gente chama de depreciação. Então, o carro é um bem que você colocou 30 mil hoje, o ano que vem ele vai valer 27. Então, esses 30 mil você perdeu, né? Custa para você. Mas como você não está pagando todo mês, você não percebe. E aí você nem considera numa conta de quanto é que custa o carro para você, né? Eu falei que tem dois grandes. O primeiro é a depreciação, a desvalorização do carro. O segundo é uma coisa um pouco mais econômica, que é o custo da oportunidade, traduzindo para o dia a dia. Se você tinha 30 mil e comprou um carro, esses 30 mil ou ele estava investido, ou você teria a possibilidade de investir, né? E vamos imaginar 0,8% ao mês num investimento bastante conservador hoje, né? Você está deixando de ganhar, né? Todos os meses você está deixando de ganhar os 0,8%, né? 3 vezes 8, 24, são R$240 por mês que você abriu mão de ganhar, né? Então, e isso você não vê também no seu orçamento. Você não vê saindo do seu bolso, você não se vê desembolsando isso, mas está custando para você, né? Por outro lado, você colhe o benefício de ter o carro à sua disposição. Eu vou fazer um atalho, né? Tem um monte de outras despesas que quem faz orçamento coloca. Você paga IPVA, você paga seguro, você paga manutenção, gasolina, enfim. Num carro de 30 mil reais, fácil, você chega num custo de 1.500 por mês de manter o carro, né? Não fazer manutenção por mês. Veja só, a gente falou de 2, que era 3 mil reais por ano de depreciação e 240 reais por mês de custo de oportunidade, já deu 540. Mas para chegar a 1.000 é muito fácil. É assim, dependendo de como a pessoa usa, se ela não faz orçamento, o primeiro mês que ela fizer o apontamento, a anotação de quanto ela gasta com estacionamento. Então, eu ia falar disso. Você comentou de surpresa. Eu tive essa surpresa, gente. Eu fui olhar lá quanto eu gasto de estacionamento, porque você vai no shopping, enfim, em alguns locais que antes eu não marcava. E agora, como tem esse aplicativo, eu consegui ter um controle maior sobre isso. Para mim, foi uma grande surpresa. Dá para sofisticar um pouco mais até a conta e dizer o seguinte: se você mora num prédio de apartamentos e você usa a garagem do seu carro, é difícil em São Paulo um prédio de apartamentos em que não tem disputa por garagem, né? Assim, e aí o fato de você ter o carro é um outro custo de oportunidade, né? Se você não tivesse o carro, talvez você tivesse uma renda com a vaga de garagem, né? Mas é um pouco de sofisticação, mas vai somando, né? Assim, fácil, a gente aluga garagem por 100, 150, 200. Isso, porque nós paramos aqui no carro. Paramos no carro. Os outros departamentos eu fiz aí uma introdução longa, né, no custo do carro por mês, para tentar responder a tua pergunta, né? Assim, bom, vale a pena comprar um carro ou vale a pena eu usar um aplicativo? Você tem que fazer a sua conta. Né? Na verdade, cada vez que a gente questiona cada ponto que tem do orçamento, e a gente pode dar outros exemplos na conversa, né? Assim, a primeira ideia não é, eu vou precisar cortar isso, né? Assim, em alguns casos extremos, dependendo da situação da pessoa, talvez a gente converse disso, mas a abordagem inicial qual é a necessidade que você precisa satisfazer, né? É possível você continuar satisfazendo a sua necessidade gastando menos dinheiro? Vamos passar por um outro exemplo. Eu sei que é importante que a gente dê exemplos mais palpáveis, né? Uma das linhas importantes de despesa das famílias é supermercado, né? Bom, primeira pergunta: que jeito dá para economizar no supermercado, né? Então, qual que é a necessidade? Que deixar de fazer não vai dar para fazer, ninguém vai deixar de comer, né? Assim, embora tenha gente que pudesse diminuir um pouco por um tempo, né? Enfim, algumas coisas simples. Por exemplo, você pode continuar frequentando o mesmo supermercado que você está, mas se você for com uma lista do que você precisa e se limitar à lista do que você precisa, você vai ver que já dá uma diferença imensa, né?
porque acho que todo mundo já passou por essa situação na vida, de voltar do supermercado com produtos que não tinha planejado comprar. Mas eles estavam tão bem à vista ali, tão estrategicamente colocados, eles são tão atrativos, que você acaba colocando no teu carrinho, mas você não precisava, não estava na tua lista e você levou. Ou ainda, ver se aonde você compra também é mais caro, né? Esse é um outro ponto. A diferença entre supermercado, atacadista, perfeito, isso faz perfeito. Já chego lá. Eu quero só dar um segundo exemplo de que dá para você... Assim, o primeiro exemplo foi dá para você manter o lugar onde você compra e ainda sem economizar. Se você tiver a disciplina de fazer uma lista e só comprar o que está na lista. A segunda coisa que pode parecer uma besteira, mas o supermercado faz muitas vendas que não são planejadas. Tá? Então, quanto mais você andar, quanto maior for o percurso teu dentro do supermercado, maior é a chance de você comprar coisas que você não precisa. Então, a segunda dica, se você quer manter o conforto de continuar comprando no mesmo supermercado que você compra, além de fazer a lista, é planejar. Você saber, olha, esses produtos eu vou agrupar. E as donas de casa fazem isso com mais facilidade do que os homens. Assim, é uma característica de percepção masculina. O masculino precisa parar e fazer o plano e falar assim, ok, onde que eu vou passar? Né? Assim, a dona de casa normalmente já tem isso na cabeça, mas é fazer isso. Fazer a sua rota dentro do supermercado para você não passar em corredores onde você não tem nada para comprar. Olha isso, até isso um planejador financeiro pessoal presta atenção, precisa, né? Se é homem, se é mulher, tudo isso entra na avaliação. Falamos de duas coisas, e aí você deu um outro exemplo, né? Assim, se a pessoa compra hoje num supermercado e uma parte das compras, nem precisa ser tudo, uma parte das compras, passar a comprar num atacadista, com certeza tem 30% de economia. Eu faço isso. Né? Você faz isso? Faço. Que bacana. E a parte da compra. E você percebeu a diferença? É essa ordem de grandeza. Né? Você vai comprar sabonete, você já compra no atacadista. Algumas coisas eu acho que compensam que a gente compre no atacadista e não no supermercado. Perfeito. Então, falamos de uma outra lista, de um ponto importante no orçamento familiar de qualquer família, onde é possível economizar sem cortar. Né? Você pode gastar menos sem cortar nada. Até agora a gente não cortou nada. Né? Tem, sei lá, um outro item pesado no orçamento, por exemplo, se as pessoas moram de aluguel. Né? É possível reduzir o aluguel? No momento, porque assim, no momento os proprietários precisam estar muito flexíveis à negociação, porque tem muita oferta de imóvel. Né? Então, é possível negociar. Então, você tem que avaliar, inclusive, o momento. Né? Como é que está a demanda, a procura e demanda. Perfeito. Paulo, quero pedir licença, porque claro. Tem a Douglas Oliveira está escrevendo para a gente, ótimas informações. Quem mais? Wellington Carvalho, excelentes informações. Luiz Icuno, excelente. Daniela Gelano, gente, participa, a gente está aqui ao vivo. Dê a sua opinião, faça perguntas. A gente está aqui com um planejador financeiro pessoal aqui ao vivo no estúdio. E eu também convidei uma arquiteta, Suelene, para participar com a gente. Suelene, você me ouve? Tudo bem? Está aqui com um planejador financeiro pessoal. Suelene, boa noite. Tudo bem? Está me ouvindo? Suelene? Acho que ela não está ouvindo. Você comentou sobre aluguel, sobre como diminuir o aluguel, mas e com relação ao aluguel e casa própria? Acho que, de novo, vou te colocar aí numa situação, depende. Mas dá para falar de uma maneira genérica? Dá, é uma resposta mais longa. Alô, parece que a Suelene, você está com a gente? Está me ouvindo? Não está. Bom, vamos voltar para esse assunto do aluguel e casa própria. Não quero escapar da pergunta, não. Até anotei aqui para a gente voltar. Mas quando a gente estava falando... Eu estou fazendo perguntas que muitas vezes eu acho que o internauta está ali exatamente com essa pauta. Perfeito, né? Perfeito. Eu só queria voltar num ponto que você tinha ficado aberto,
que você falou sobre, e sobre endividamento se fala? Sim, o planejador financeiro ajuda a equacionar um endividamento de curto prazo se uma pessoa tem, né? Sem a pessoa perceber, um dos pontos, a pessoa que está endividada no curto prazo, acaba tendo no seu orçamento uma despesa dos financiamentos que tem, das dívidas que tem, que acabam ocupando um lugar importante também. Então, ela aparece no orçamento de quem faz, né? E aí exige alerta, ou fica claro que precisa ser feito alguma coisa ali, né? Então, o planejador financeiro pode sim ajudar nisso, né? Vamos para o imóvel ou vamos para... Suelene, você está com a gente? Sim, estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos que estão nos ouvindo. A Suelene, na verdade, a gente que entrou em contato com ela, porque ela contratou o serviço do Paulo, então vamos conversar com ela sobre isso. Suelene, eu queria que você nos contasse por que motivo você contratou o trabalho do Paulo. Eu estava no momento de uma transição profissional, eu tinha uma dívida pontual e que eu queria equacionar. Então, uma amiga me deu a indicação do Paulo, né, para que eu fizesse uma consultoria e conseguisse equacionar essa dívida, né, que estavam, ele me aconselhou, ao invés de pagar juros maiores a curto prazo, que eu conseguisse uns juros menores para quitar esse valor num prazo um pouco maior. Então, no primeiro momento, foi feito um diagnóstico da tua situação. Exatamente, foi feito um diagnóstico, nós fizemos um planejamento financeiro bastante detalhado, foi um processo bastante enriquecedor Suelene, você ainda está, ele ainda está trabalhando com você? Durante quanto tempo ele ficou com você? Nós estamos ainda em processo dessa consultoria financeira pessoal. Nós começamos em fevereiro, portanto faz 4 meses, e a diferença é muito perceptível já, né? Então, através do diagnóstico, né, de todo um planejamento financeiro detalhado, nós analisamos em conjunto. O Paulo me deu várias sugestões e dicas do que ir mudando, né? A gente vai mudando hábitos, vai, em resumo, trabalhando melhor o dinheiro, né? Fazendo o dinheiro render mais, vamos dizer assim. Você comentou que você o procurou por causa de dívida, é isso, né? Para diminuir a dívida. Era uma dívida pontual e que eu queria, porque eu fui fazer por uma transição profissional, eu precisava readequar para um novo orçamento, e foi aí que uma amiga me indicou o Paulo, né, nesse momento, e foi muito positivo. E você fez, que mudanças você fez, por exemplo? Aluguel? Sim. Aí, quando você começa a prestar atenção no dinheiro, em cada gasto, como o Paulo comentou, em cada cafezinho, né? Você começa a olhar para as oportunidades, e eu acabei mudando para um apartamento no mesmo prédio, com uma vista melhor, por R$700 a menos por mês. E isso dá um valor de R$8.400 no ano. É muito dinheiro. Então, tanto nas despesas maiores quanto nas menores e mais frequentes, eu fui vendo a diferença, né, do dinheiro sobrando cada vez mais no final do mês, mesmo nesse período de 4 meses que eu considero um período curto, e foi bastante enriquecedor, foi muito positivo. Paula, a gente ouvindo a Suelene comentar, dá para sentir que é como ela está aprendendo a andar de bicicleta. Não é? Está tendo um controle maior da realidade financeira dela. É muito gratificante de ver esse processo. É uma palavra ruim, mas de empoderamento das pessoas, né? Assim, o fato Acho uma boa palavra. Mas porque assim, as pessoas começam a ter muita clareza com relação ao impacto das decisões que têm
com o dinheiro, nas decisões que toma, no dia a dia, nas decisões dos projetos que tem, que impacto tem no seu objetivo de longo prazo, né? Na sua aposentadoria e assim por diante, e acaba tendo muito mais consciência do que está fazendo. Né? Eu acredito que a pessoa passa a ter novos projetos a partir dessa consultoria, não é verdade? Sim, então... Ela se permite sonhar mais. Pode, e assim, o planejador financeiro está lá disponível para discutir esse novo projeto e mostrar que impacto tem no projeto que ela tem no longo prazo ou em outros projetos. E às vezes isso é possível, dependendo da fase de vida que a pessoa está. Vamos imaginar que a gente traçou uma curva para ela chegar num determinado valor para ela poder se aposentar ou ter a independência financeira dela. Ao longo da vida, chegar nisso é um planejamento de longo prazo. Então, de vez em quando você fala assim, não, ok, eu vou ficar por um período abaixo daquela curva, mas você tem possibilidades de recuperar isso mais para frente. Dependendo da etapa de vida que a pessoa está, é possível. Por exemplo, a pessoa está nos seus... Eu vou cometer de novo o risco de ser genérico aqui. A gente quer isso. Se a pessoa tem uma vida profissional, está nos seus 30 anos, né, ela fez o seu plano, né, mas é de se esperar que a pessoa ainda vai ter um crescimento profissional que vai significar mais entradas, mais receitas do que o que ela tem neste momento. Então, não é tudo a ferro e fogo, a vida não é só dinheiro, né? Assim, a vida não é só poupar, né? É possível de equilibrar isso. A beleza do processo de planejamento é que a pessoa fica dona do seu nariz e sabendo que se ela pode fazer, ela pode fazer alguma coisa que não estava planejada agora, mas se ela sabe, se não sabe, tem com alguma regularidade o acompanhamento do plano com o planejador, para saber se não, ok, você pode fazer, mas aí o teu compromisso vai ser, na sequência, fazer tal coisa. E ela mesma decide. De novo, a decisão, olha, é a vida dela, né? O dinheiro é dela, o patrimônio é dela. O planejador só pode dizer, essas alternativas que você tem. E a escolha é da pessoa, o que ela quer para o futuro, né? Se ela quer chegar, e aí eu vou colocar um pouquinho a boca do jacaré aberta, né? É tua escolha, como é que você quer chegar no momento da sua aposentadoria. Se você quer chegar com uma independência financeira, ou se você quer chegar dependendo do governo, ou se você quer chegar dependendo dos seus filhos. Olha só, a gente tem participação das pessoas, estão escrevendo, a Beth Chadnoves que comenta um assunto aqui, Beth, a gente já responde, que ela fala sobre a mensalidade da faculdade dos filhos, isso também me interessa. A Heloísa Fazolari assistindo com meu esposo Rodinei, muito obrigada, Heloísa, ótimo conteúdo para você, Paulo. Simone Magalhães, Paulo, excelente, inteligente. Gente, muito obrigado, continuem participando, a gente está ao vivo, tem dúvidas, Beth, a gente já responde a sua dúvida. Suelene, você me ouve? Sim, claro. Suelene, desde que você contratou o trabalho do Paulo, o que vem mudando na sua vida? Muitas coisas, porque, na verdade, como o Paulo estava falando há pouco, a gente começa a fazer escolhas a curto, a médio e a longo prazo. Então, como ele mesmo estava falando, você escolhe se você quer gastar aquele valor em uma determinada coisa agora ou se você prefere guardar para a aposentadoria, que ele chama muito bem de independência financeira. Então, é uma escolha do que você quer a curto prazo, do que você quer financeiramente a médio prazo e a longo prazo. Você quer viver agora este sonho ou você pode poupar parcialmente para o futuro? Então, são escolhas que a gente faz, porque como ele mesmo também falou no começo do programa, a vida não é só dinheiro, mas tudo que a gente vai fazer, a maioria das coisas tem um custo. Eu falei no início do programa sobre inclusive foi o Paulo que trouxe, né, essa questão da responsabilidade na hora de contratação desse profissional, porque ele não só vai estar dando a consultoria, interferindo aí na realidade
financeira da pessoa, como também dos sonhos. Suelene, com relação a sonhos, você tinha algum sonho que você que estava ali no cantinho, escondido, e que a partir do momento que você começou a vislumbrar aí um novo horizonte, você resgatou esse sonho? Sim, tem mais que um, mas acho que o mais palpável, assim, né? Eu tenho um imóvel no interior e eu sempre pensei nesse imóvel como minha aposentadoria e como uma renda para a terceira idade. E fazendo esse processo com o Paulo, eu percebi que não ia ser suficiente para o padrão de vida que eu espero, que eu quero ter na terceira idade. Então agora você já está adotando medidas para conseguir reverter essa situação. Isso, esse imóvel, por exemplo, está à venda porque eu espero fazer muito mais dinheiro com ele até eu chegar na terceira idade, que eu ainda tenho alguns anos, do que simplesmente deixar ele lá parado até enfim, até o prazo que eu imaginava. E durante esse processo ele me falou também uma coisa que me marcou muito, que eu quero compartilhar com vocês. Por favor. Olha, no aspecto financeiro, na terceira idade, né, na aposentadoria, na independência financeira, como cada um queira chamar, existem dois tipos de pessoas lá na frente. Uma é aquela que paga juros, que não se preparou para esse momento da vida e que depende de outras pessoas financeiramente, de que faz empréstimos e de que paga juros. E outro tipo de pessoa que vive de juros, que recebe juros, né? Porque se preparou para esse momento da vida. E acho que esse é um assunto muito em pauta, principalmente no nosso país, com a reforma da Previdência. E é isso que você está fazendo agora, não é, Suelene? Se preparando para chegar, para receber esses juros lá na frente. Exatamente. Olha, Paulo, como é que você... Como é que é a sensação de ter esse feedback? Uma mudança completamente de rumo? É muito gratificante, né? Assim, acho que deu para perceber pela fala da Suelene que ela está falando de coisas que ela aprendeu e está convencida, né? Assim, algumas coisas ela já conhecia, outras coisas ela ouviu pela primeira vez. E assim, é um processo... o processo de planejamento financeiro pessoal é um processo de aprendizagem. Aqui algum parênteses, né? Assim, infelizmente, a maior parte de nós não tem educação financeira, nem de casa, nem durante o período de escola. Ninguém fala para a gente sobre isso que a gente está conversando aqui, né? E é muito gratificante a gente ver a pessoa se empoderando, segura no que ela está fazendo, entendendo o que ela está fazendo em cada decisão que toma, né? Assim, e olhando a perspectiva de longo prazo hoje com absoluta serenidade e sabendo que ela tem um plano e que muito provavelmente vai chegar lá. Suelene? Sim. E eu quero chegar lá recebendo juros. Já está no caminho, né? Já contratou aí o seu planejador financeiro pessoal e já está fazendo as mudanças que vão fazer com que você colha frutos, né? Dessas mudanças, na verdade? Com certeza. Eu agradeço ao Paulo em todo esse processo. Tem o desempenho do cliente, como ele falou, né? Tem mudança de hábito, que a gente sabe também que não é fácil, mas é muito recompensador. Não precisa agradecer, é obrigação. Suelene, muito obrigada por participar, enriqueceu aqui. E parabéns por essa iniciativa e que você colha realmente bons frutos. Muito obrigada pelo convite. Adorei participar do programa com vocês. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Lélia, eu queria, se você me permitir, voltar num ponto que apareceu em alguns lugares, eu só queria fazer uma amarração. Sim, que eu acho que assim, é a minha obrigação social de fazer o alerta, né? Quando a gente fala de orçamento, aparece, se a gente faz direitinho, vai aparecer lá o peso das dívidas, né? Quando a gente tem dívida, a diferença que a própria Suelene marcou nela, né? Assim, a diferença entre você pagar juro e receber juro. Essa normalmente é a diferença entre quem vai chegar bem lá no final do período produtivo ou no início da sua independência financeira, ou de quem vai chegar lá mal. Né? Assim, a diferença está plantando hoje. É hoje. Então, assim, o alerta que eu acho que eu tenho uma obrigação social de fazer.
É muito, muito comum as pessoas fazerem dívida no rotativo do cartão de crédito e no cheque especial. Tá? Aquela história de parcelar a dívida. Parcela a dívida, ou então no cheque especial, eu tenho o limite lá, e vai usando, e vai usando, né? Assim, talvez choque, mas assim, eu sempre pergunto para as pessoas o seguinte, você que está nos assistindo, você aceitaria uma oferta de levar um produto e pagar 4? Né? É uma pergunta tão idiota, né? Que todo mundo me olha e fala, né? Não, mas a pessoa fala assim, claro que não. Mas, infelizmente, eu preciso dizer o seguinte, quem está usando o limite rotativo do cheque especial, do cartão de crédito, ou está usando o cheque especial constantemente, se você passar o ano devendo aquele mesmo valor, você vai pagar mais de 4 vezes do que o valor que você originalmente usou. Então, colocado assim, olha, você está comprando 1 e está pagando 4, fica óbvio que é um péssimo negócio. Você está cavando sem fim, né? Assim, os juros são escorchantes. Então, assim, é minha obrigação social falar, gente, quem tem dívida no rotativo do cartão de crédito ou no cheque especial, corre para parar isso, né? Assim, claro, se puder procurar uma orientação, procure, mas independente da orientação, se você tiver um carro, se a sua dívida for desse tamanho, do tamanho do carro, ou de metade de um carro, ou no cheque especial, ou no rotativo, vende o carro e quita. Reverta, né? Porque isso drena o teu dinheiro. Né? Drena o teu dinheiro. Então, assim, é só um alerta. Esses 2 tipos de dívida, não precisa do planejador financeiro para te fazer uma consulta para dizer, se livra disso o mais rápido possível, porque você já está entrando num buraco. Já é sintomático. Já é sintomático. Olha só, a gente tem a participação do Rodinei Mourão, ótima contribuição. Paulo agradece aí a tua dica. Felipe Gasmic, um abraço do Felipe, direto de Los Angeles. Olha só que bacana. Internacional. Muito bacana, internacional. Quem mais? Sim, a Beth Jardinov faz a pergunta, como é possível economizar com a mensalidade da faculdade dos filhos? Não tenho bolsa, não consegui bolsa. Ou seja, ela está aí tentando diminuir o quanto paga para a faculdade dos filhos. Eu vou fazer uma resposta do curto prazo e uma resposta talvez planejada. Né? A resposta, você tem hoje o problema. Né? Tenho visto, não são todas as instituições de ensino, mas tenho visto muita instituição de ensino que aceita negociar o valor. Às vezes você precisa ser duro o suficiente para chegar e dizer, ok, eu vou desmatricular, eu vou desistir. E aí, nesse momento, eles sentam para conversar um pouco. Né? Que é a situação limite. A situação limite. Mas, no momento econômico que o Brasil está passando, não tem quem está passando, quem está bem, quem não está precisando do cliente. Muito. Né? Então, tem havido flexibilidade para negociação, eu sugiro que tente. Eu falei que ia dar uma resposta do curto prazo. Né? Assim, agora eu vou dar uma para quem está pensando em ter filho. Né? É comum, e os americanos fazem, nos Estados Unidos, a faculdade é ainda mais cara relativamente do que é para nós aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é comum. A criança nasceu, o pai abre uma caderneta de poupança, vamos chamar assim, e começa a fazer depósitos mensais para o filho, que é para quando ele chegar na faculdade ele poder pagar, porque se não fizer isso, dificilmente um americano consegue pagar. Né? É que muitas vezes eu acredito que a pessoa até inicia esse processo, mas em algum momento tem que usar o dinheiro da faculdade para uma outra necessidade básica. Então, e daí é onde o planejador financeiro pessoal pode contribuir. Fala assim, olha, okay, você pode fazer isso agora, mas pensa, daqui a tantos anos você vai ter a faculdade para pagar. Isso fará falta. Vai fazer falta. Que jeito você vai compensar? E se você começa muito antes, e aí acho que é um conceito que acredito que a maioria das pessoas tenham, que é a questão do valor do dinheiro no tempo. Né?
eu fiz uma continha rápida para dar o exemplo. Então, se o teu filho nasce e você falar, não, eu vou guardar R$200 por mês, né, por 30 anos, né, considerando o juro real no Brasil baixinho, 0,35 juro real no Brasil é alto, né, mas considerando 0,35 ao mês, depois de 30 anos você vai ter R$144 mil, certo? Olha, 30 anos, R$200, você vai ter R$144 mil. Se você cortar pela metade do tempo, assim, em vez de 30 anos eu vou economizar 17 anos, lembra, 30 anos, 144, 15 anos, quantos você vai ter? É normal que as pessoas, eu vou ter metade, né? Eu vou estar economizando metade do tempo. Não, vai ter um terço. Né? Por quê? Porque o dinheiro, os juros são juros sobre juros. Né? Então, assim, não é uma curva linear, não é uma matemática linear, não é, ó, fiz metade do tempo, dá metade do valor. Ela é uma matemática exponencial. Joga a seu favor quando você é investidor, quando você está poupando. Então, quanto mais tempo você poupar, um outro jeito de falar, quanto mais cedo você começar a pensar na sua independência financeira e na sua aposentadoria, mais o dinheiro vai trabalhar por você. Menos esforço você vai ter que fazer. Né? Se você deve, infelizmente joga contra você, né? Assim, porque também é exponencial, ou seja, vai crescer muito depressa. E por isso o cuidado com o rotativo do cartão de crédito e com o cheque especial. Gente, muito bacana, bastante gente participando, curtindo. Participe, liga pra gente. A gente está aqui com um planejador financeiro pessoal que está esclarecendo todas as dúvidas sobre dívidas ou as dúvidas que estão chegando aqui. Dívidas, reservas, investimento na faculdade dos filhos. Parece que temos uma pessoa na linha. Alô? Alô, Clélia? Olá, com quem eu falo? Meu nome é Vanessa. Oi, Vanessa, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Vanessa. Você tem uma pergunta para nos fazer ou quer contar sobre a sua trajetória aí? Sim, eu tenho uma pergunta para o Paulo. Pois não. Eu estou pensando em abrir meu próprio negócio e eu gostaria de saber dele que cuidados financeiros que eu devo tomar. Que área que é, Vanessa? Na área de moda. Sim. Ok. Vanessa, obrigado pela pergunta. Se você está assistindo desde o começo, você já sabe que não tem uma resposta única, que a gente precisaria entrar um pouco mais em detalhe, mas vou me arriscar. Primeira pergunta, quanto você conhece do ramo onde você está pretendendo abrir esse negócio? Da parte produtiva e da parte de desenvolvimento, eu tenho 15 anos de experiência, mas eu não tenho experiência em gestão. Tá, ok, porque isso seria a minha próxima pergunta, né? Assim, o quanto você já administrou um negócio? Sim, não, essa experiência eu não tenho. Não tem, tá. Então, bom, a resposta mais genérica, vale para todo mundo. Um negócio só dá certo e ele só começa certo e sobrevive com muito planejamento. Né? No caso, se você vai abrir um negócio novo, o tipo de planejamento que a gente chama, que a gente está falando aí, é o modelo de negócio que você está pretendendo fazer. O que é o modelo de negócio? Né? Assim, é uma gama de coisas que você precisa checar. Tem duas perguntas principais. Né? Assim, o que é que vai fazer um cliente comprar o teu produto e não um outro? Né? E a segunda pergunta é, e se ele comprar o teu produto no preço que você está imaginando, vai dar lucro? Né? Assim, são perguntas retóricas, você não precisa me responder agora. Mas a minha recomendação, se você não tem uma experiência de gestão, recomendo fortemente assim, que você procure o Sebrae. Porque o Sebrae pode te ajudar muito em fazer esse plano de negócio, em fazer, te treinar nos pontos básicos que você precisa. Dependendo do tamanho do investimento que você vai fazer, quem sabe vale a pena pensar num sócio gestor. Né? E aí, mas agora a sua pergunta não foi sobre o negócio inteiro, foi que cuidados financeiros, se eu entendi bem, você deve tomar. O que eu posso dizer também, mais genérico, sem conhecer exatamente o teu projeto, é que tem dois erros muito comuns que as pessoas fazem quando abrem o próprio negócio. O primeiro erro é
considerar o dinheiro que tem para investir em investimento em maquinário ou no ponto, enfim, é tudo investimento que a gente chama em finanças de ativo fixo, ou seja, coisa que você vai comprar para viabilizar o teu negócio, você precisa ter aquela máquina, você precisa ter aquele prédio, você precisa, enfim. Muita gente esquece de que tem uma coisa que chama capital de giro. O que é o capital de giro para leigo? Né? Assim, você compra material, você compra matéria-prima e você tem um prazo para pagar. Sim. E você vende o teu produto e você tem um prazo para receber. Sim. No meio disso, você, muito provavelmente, depende do teu modelo de negócio, você tem estoque. E aí, o capital de giro é esse dinheiro que fica preso na tua empresa para você garantir esse fluxo. Você tem que garantir o fluxo da matéria-prima pagando o teu fornecedor e você vai receber do teu cliente. E, no meio de tempo, o teu produto ficou no teu estoque e o tempo está passando. Então, você precisa ter um dinheiro que se chama capital de giro, de um modo muito simplificado, para garantir que você consegue operar o teu negócio. E assim, a maior parte das empresas, uma empresa quando quebra, não quebra porque a maior parte das empresas não quebra porque ela não é rentável. Quebra porque ela não tem capital de giro. Ela não consegue honrar os seus compromissos. E aí os fornecedores param de fornecer, e se param de fornecer, você começa a parar de ter produto, e daí você para de vender e quebra. Né? Bom, isso é o primeiro grande erro comum das pessoas que vão começar o primeiro negócio sem experiência de gestão. Considera o capital de giro na tua conta de dinheiro que você precisa ter para começar. O segundo é mais óbvio, todo mundo conhece algum caso. É a pessoa não separar o que é o dinheiro da empresa e o que é o dinheiro dela particular. E se você Sim, é bastante comum. Se começa a fazer isso, mistura e você acaba achando que você tem um padrão de... Já pode ter um padrão de vida e vai embora e a tua empresa quebra. Né? Então, sugestão, Vanessa, procura o Sebrae para você evitar escorregar em várias cascas de banana que tem no caminho da gestão aí. Vanessa, você tinha considerado alguns dos pontos do Paulo? Já tinha pensado neles? Já haviam comentado comigo outras pessoas do ramo sobre os cursos do Sebrae, né, de empreendedorismo principalmente, e essa questão de não misturar as despesas do pessoal com as despesas da empresa, também eu já vi de experiência mesmo, algumas pessoas que fizeram isso e o resultado não foi tão positivo, né, porque as coisas acabam ficando meio bagunçadas. Mas realmente a questão do capital de giro, eu acho que também preciso ficar bem atenta nisso e também nos prazos, tanto de compra como o prazo de recebimento que eu terei dos meus clientes, né, para que, enfim, eu tenha o menor tempo possível desse dinheiro parado. Tudo depende do modelo de negócio, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo em que o capital de giro é bem mais favorável. Normalmente os supermercados vendem à vista. Né? Então, ele recebe à vista. Mas normalmente os grandes supermercados têm um poder de fogo tal que ele negocia um prazo grande para pagar os fornecedores. Então, no caso, um jeito simplificado de falar, os fornecedores acabam financiando o estoque do supermercado. O supermercado em si não precisa colocar nenhum dinheiro do capital de giro dele, né, nenhum dinheiro do capital próprio para garantir a operação, para garantir o capital de giro. Cada modelo de negócio é um modelo de negócio, então é preciso olhar com cuidado cada um. Certo, muito obrigada pelos esclarecimentos. E eu acho que é isso. Vanessa, eu tenho 2 perguntas para te fazer. Tá. Primeiro, se você conhece muito bem do negócio, você falou que é a área de moda, é isso? Isso. Sim, eu conheço. Da minha atividade, sim, eu conheço. Você já atua nela? Já. Eu tenho mais de 15 anos de experiência nesse mercado. E gosta? E gosto. Sou apaixonada pelo que eu faço. Tem mais alguma pergunta para fazer para o Paulo, Vanessa? Não, acho que a principal era essa.
Muito obrigada pela sua participação, Paulo. Muito obrigado, Vanessa, pela pergunta. A vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não desanima, Vanessa, com o que eu vou falar agora. Metade das empresas do Brasil fecham antes de completar 3 anos. Nossa. E não é por falta de conhecimento do iniciador do negócio no ramo. É por falta de gestão. É por? Falta de gestão. Mas considerando os pontos que você levantou, isso, né? A pessoa passa a ter um controle maior e muda essa, né? Não entra nesse ranking aí. Perfeito. Não, eu coloquei não é para assustar, é mais para convencer da necessidade de ir forte para balancear a falta de experiência em gestão. Certo. Tá bom? Eu vou buscar, sim, esse conhecimento. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau. Ela mostrou um perfil que está bem aí já envolvida na área, né? Respondeu que já conhece, que já trabalha com isso. Sim. E importante também falar sobre isso, como é que está hoje, como é que as empresas estão se comportando e por que muitas delas fecham as portas. Então, é muito comum essa situação da Vanessa e que bom que ela está se informando, né? Porque mais de metade dos casos, quando uma empresa fecha em 3 anos, o resultado disso é que a pessoa não só perdeu o dinheiro que investiu, mas chega no final endividada, né? E aí é muito triste de ver que o que a falta de um planejamento, né, poderia ter mudado completamente a história de vida da pessoa, né? Porque dependendo do rombo que ela chegou ao final, dependendo da dívida que ela tem quando ela precisou fechar a empresa, ela vai passar anos pagando a dívida e não poupando para a sua independência financeira, tá? Então, a questão de planejamento e a questão de gestão anda junto com a criatividade, com ter um produto inovador, com ser melhor do que o seu concorrente, portanto você vai conseguir vender. Sim, só ter uma ótima ideia, infelizmente, não é suficiente para ter sucesso abrindo uma empresa, né? Então, eu acho que a mensagem que fica, Paulo, é que a pessoa, por mais que ela esteja numa situação de dívida, claro que tem que avaliar qual o tamanho dessa dívida, ou então ela esteja ali empatando, muitas vezes, ou todas as vezes, é possível reverter esse cenário, tendo aí um controle da situação. Do mesma forma, acho que dá para fazer o paralelo, né? Assim, na situação de planejamento financeiro pessoal, por que se faz esse acompanhamento de tempos em tempos, né? Assim, dependendo do plano da pessoa, do quanto tem de dificuldade para fazer o plano, se faz mais frequentemente o acompanhamento. Mas se faz o acompanhamento exatamente para identificar o quanto a gente está desviando do plano original e o que precisa ser feito. Como a gente sempre faz o plano olhando o longo prazo, a maior parte das vezes a gente tem tempo para recuperar. Se a gente detecta cedo o desvio, a gente consegue fazer o plano seguinte, rever o plano e colocar ações para reverter essa situação e manter o plano válido até o final, né? Eu acho também que o planejamento ele funciona para você identificar se você está indo de encontro ao seu sonho. Perfeito. É um momento necessário para a gente discutir se tudo que a gente tomou como premissa está válido ainda, porque o mundo muda e a gente precisa fazer esses ajustes. Se está tudo válido, é um momento de satisfação imensa para os dois, né? Você fala, puxa vida, passou 6 meses, vamos imaginar. Passou 6 meses e olha, eu cumpri aquele objetivo que eu tinha me colocado. Isso é sempre do cliente, né? Assim, e ele cumpriu, fantástico. Isso normalmente acaba gerando um efeito positivo no estímulo dele, na motivação dele de continuar fazendo aquilo. Porque nós estamos falando de prosperidade, na verdade, Paulo. E nós estamos falando da tranquilidade dele no longo prazo, né? Muito obrigada. Não? Chegou no fim já? Na verdade, a gente passou de uma hora. Puxa vida, passou rápido. Gente, muito obrigada por participar aqui com a gente ao vivo. Hoje o assunto foi planejamento financeiro pessoal. Paulo, tem mais alguma dica para passar aí, para a gente encerrar o programa de hoje?
Eu gostaria de agradecer o pessoal que acompanhou, as pessoas que participaram ao vivo também, agradecer o seu convite, né? E se eu atingir 2 objetivos aqui. O primeiro é de mostrar, de informar, né? Existe uma profissão nova que chama planejador financeiro pessoal. Importante que as pessoas saibam para poder pensar ao longo prazo, ter alguém que ajude a pensar ao longo prazo. E o segundo objetivo era acender uma luzinha para as pessoas começarem a pensar no longo prazo e, portanto, pensar em se organizar agora para quando o longo prazo chegar, e chega rápido, chegar de uma forma tranquila para você, do jeito que você planejou. Obrigado. Olha, tem uma última aqui, um último recado que passaram para você. Marcos Vicentini, parabéns, Paulo, muito bom. Fernando Sheika, muito bom. Gente, muito obrigada. Hoje o programa falou sobre planejamento financeiro pessoal. Quarta-feira que vem tem mais live, toda quarta-feira, a partir das 9 da noite. Eu espero você. Até lá. Tchau. Nesta quarta, às 9 da noite, participe da live com a jornalista e escritora Clélia Gorski sobre o tema Planejamento Financeiro Pessoal. Você faz orçamento familiar? Tem projetos para o futuro? Pretende alcançar uma independência financeira? Participe! É nesta quarta, 9 da noite, ao vivo. Nesta quarta, às 9 da noite,